Então, bom dia, gente. Agora, eu sou o Zinão Almeida, estudante de Medicina da UEPA. Eu já lavei minhas mãos e estou aqui para fazer o exame osteoarticular do Pedro, certo? Eu gostaria de saber se eu tenho essa autorização para proceder com o seu exame, certo? Então, nós vamos proceder com o exame, que é o caso clínico 5, certo? Do tenista. Então, primeiramente, nós vamos avaliar a coluna vertebral do paciente, certo? A coluna vertebral, ela se divide em cervical, na torácica e na lombar, certo? Então, começando pela cervical, nós vamos ter a primeira, a inspeção, certo? Nessa inspeção, nós vamos procurar se tem algum volume inadequado, certo? Algumas variações de volume na cervical dele, certo? Nós vamos procurar rubores também, assim como se há alguma atrofia muscular nessa região, certo? Nós também vamos procurar desalinhamentos, talvez de ossos, certo? Então, essa parte é a inspeção. Então, depois de a gente fazer essa inspeção do paciente, nós vamos passar para a palpação, que é justamente onde nós vamos tanto verificar a temperatura, certo? Das articulações. Se a gente às vezes pegar e tiver quente na articulação e outra parte do corpo tiver menos quente, isso é sinal de inflamação, certo? Nós podemos ter esse sinal de inflamação. Nós também podemos fazer a palpação nas epífises do paciente, certo? Tudo para a gente ver se está em condições fisiológicas ou patológicas, correto? Então, depois disso, nós podemos seguir para as movimentações dessas articulações da coluna cervical. Como nós podemos pedir para o paciente na movimentação ativa, se ele consegue fazer as movimentações, que é justamente para ver se a gente tem uma funcionalidade dos tendões, dos músculos, certo? Das articulações. Então a gente pode pedir para o paciente fazer os movimentos de flexão, que é encostar o queixo no peito. Você pode encostar o queixo no peito. Se o paciente conseguir, a gente percebe que a articulação está funcionante, certo? Nós também temos o movimento de extensão, que é levar a cabeça do paciente para trás, você pode fazer, certo? Nós temos os movimentos de lateralidade, que é justamente levar o pescoço para o lateral, o paciente repete, certo? Nós temos o movimento rotatório, que é justamente fazer a rotação na coluna cervical, certo? Se o paciente conseguir fazer todos esses movimentos com facilidade, nós percebemos que nós temos um bom funcionamento dessa articulação, certo? Dos músculos, dos tendões, dos nervos. Então, fazendo o adendo sobre a inspeção e a palpação, eu vou pedir que o paciente fique em pé, por favor. De costas para a câmera. É importante que a gente veja que tanto a inspeção quanto a palpação, ela vai acontecer de maneira similar, tanto para a parte cervical quanto a torácica e a lombar, certo? Como eu já falei anteriormente, a inspeção, a gente vai ver se tem rubores, desalinhamentos, certo? Em todas as áreas, tanto na cervical, torácica e lombar. Na palpação, vai acontecer o mesmo. A gente vai palpar a temperatura, certo? Das articulações, ver se tem se a temperatura está maior, certo? Que aí demonstra inflamação. E a gente vai palpar também as epífises, certo? A coluna vertebral, nós palpamos todas. Tanto as cervicais, certo? Nós palpamos as torácicas e nós palpamos também as lombares, certo? Para ver se está tudo certinho, se é uma coluna saudável e se está tudo de maneira fisiológica, correto? O que vai diferenciar entre as três é justamente os movimentos, certo? Como eu já mostrei os movimentos da cervical, eu vou mostrar agora os movimentos da coluna torácica. E para esse movimento é importante que o paciente é preferível que o paciente esteja sentado. Então peço que o paciente sente, por favor. Então no movimento da coluna torácica, nós vamos ter os mesmos critérios, certo? Ver se temos nervos, músculos e tendões funcionantes em todas as articulações. Então nós temos o movimento de extensão da coluna, que o paciente vai um pouquinho para trás, pede o paciente um pouquinho para trás, para ver se ele consegue. Nós temos o movimento de flexão, o paciente vindo um pouquinho mais para frente, certo? Tentando movimentar só a parte torácica. Nós temos movimentos de lateralidade, certo? O paciente também só a parte torácica indo para um lado, para o outro.
E nós temos também o movimento de rotação, que é justamente o paciente fazer a rotação dessa parte torácica para ver se nós temos todas essas articulações dissonantes, se não causa nenhuma dor no paciente, correto? Se ele consegue fazê-las todas de maneira ativa. E além disso também, na parte lombar, então, falando da movimentação da parte lombar, é preferível já na parte lombar que o paciente esteja em pé, no caso o paciente está em pé, certo? Então, nós temos o movimento de flexão, que é o paciente como se fosse encostar com as mãos na palma dos pés, certo? Justamente para ver essa flexão da coluna lombar. E aí nós temos o movimento de extensão, que é o paciente tentar ir um pouquinho mais para trás, certo? Para que ele consiga flexionar a lombar justamente. Nós temos movimentos também de lateralidade, correto? O paciente indo para um lado para o outro. E, como de costume, nós temos também movimentos rotatórios, certo? Todos esses movimentos eles vão ser muito parecidos para as três partes do coluna vertebral, certo? E aí, com esse, nós podemos verificar as especificidades de cada área, em quais movimentos ele vai ter mais dificuldade, correto? É importante lembrar que, nos casos em que o paciente não conseguir realizar as movimentações ativamente, o médico ou agente de saúde ele pode tentar fazer com que o paciente, de forma leve, tente fazer a movimentação de forma passiva, justamente para a gente ver até onde o paciente aguenta, se ele vai sentir dor, que é para ver a funcionalidade dos músculos, dos tendões e da articulação, certo? No caso do paciente, ele estava com uma leve dificuldade de fazer essa movimentação de lateralidade da lombar, certo? Então, quando ele não consegue fazer ativamente, nós tentamos fazer passivamente para ver se o paciente sente dor, certo? Então, nós pegamos aqui o paciente e temos de forma passiva, tenta levar até onde o paciente conseguir aguentar, certo? De um lado para o outro. Leva, então, a gente percebe, por exemplo, se eu cheguei até aqui e o paciente já está sentindo dor, é muito provável que ele tenha algum problema em ligamento, articulação, certo? Então, com essa limitação, até onde ele consegue ir, com a dor que ele sente, nós podemos inferir. Se ele consegue fazer o movimento, nós podemos inferir. Muitas vezes, se o problema está em alguma inervação, se está em algum ligamento, se está nos músculos, correto? Então, gente, ainda falando sobre a coluna vertebral, o desenvolvimento articular, nós temos algumas manobras especiais, certo? Como é o caso da manobra de shoulder, head de shoulder. Nós vamos pegar aqui na crista ilíaca do paciente, ok? Posterior superiormente, e vamos traçar uma linha média até aqui, até a linha vertebral, certo? Aqui, na linha média, né, da linha vertebral, nós vamos fazer uma marcação, certo? Um X. E depois dessa marcação feita, nós vamos pegar a fita e medir 10 centímetros, certo? Vamos medir 10 centímetros e nessa marcação e vamos marcar onde o 10 centímetros se encontra, certo? Feito isso, essa distância de 10 centímetros, nós vamos pedir para o paciente flexionar a lombar, certo? Como se fosse triscar os pés com as pontas dos dedos. E no momento que ele faz isso, nós vamos medir de novo essa distância e para caracterizar uma coluna saudável, essa distância ela tem que dar igual ou maior que 15 centímetros, certo? Então nós vamos medir de novo a distância entre os dois pontos já marcados. E a gente percebeu que deu aqui em 16 centímetros, o que caracteriza uma coluna vertebral saudável. Pedindo ao paciente ainda continuar na posição, flexionando a coluna vertebral, nós também temos a manobra de Adams, certo? E quando o paciente está nessa posição, nós podemos perceber se há proeminências aqui nessa região vertebral dele, de algum dos lados, certo? Se houver proeminência em alguma lateralidade, nós percebemos que nós temos o sinal de Adams positivo, correto? Então, outro sinal também se chama o sinal da flecha, que a gente vai pedir para o paciente encostar na parede, de costas, certo? E aí, se o paciente conseguir encostar
com as costas na parede, ele tem um sinal da flecha negativo, certo? A gente percebe que alguns pacientes que possuem esse sinal da flecha positivo, eles não vão conseguir encostar a costa na parede, porque essas articulações vão estar flexionadas aqui, certo? Patologicamente. Então eles não vão conseguir encostar a costa na parede, então nós vamos ter o sinal da flecha positivo. Então, agora fazendo o exame do cotovelo do paciente, certo? Nós vamos ter, como eu já falei, na inspeção, certo? Nós vamos ver se tem rubores, se tem desvios no paciente, certo? Além da inspeção, que eu já falei anteriormente, nós vamos ter a palpação, certo? Nós vamos palpar os epicônios da paciente, correto? Fazer a palpação dos epicônios. E aí, sobre as movimentações, no cotovelo a gente pode ter a movimentação de flexão e a movimentação de extensão, certo? E aí nós temos também a manobra especial no cotovelo. A gente vai pedir para o paciente flexionar e vamos fazer um contrapeso aqui na mão do paciente, certo? Se o paciente sentir dor, isso demonstra epicondilite medial, correto? Lembrando que todos esses procedimentos eles vão acontecer de forma bilateral, certo? Se eu peço ao paciente flexionar o braço e faço contrapeso, eu também posso pedir para ela fazer a extensão do cotovelo, certo? E também fazendo o contrapeso aqui. E nesse caso, se ela sentir dor, na flexão, na extensão, nós vamos ter a epicondilite lateral, certo? Sinal positivo. Bom, agora passando para o exame articular dos punhos e das mãos, como eu já disse anteriormente, nós vamos ter novamente a inspeção, certo? E nessa inspeção nós vamos procurar sinais, novamente, de mudança de volumes, rubores, desvios, certo? Ou atrofias musculares. Todos esses sinais nós vamos procurar nas duas mãos, sempre bilateralmente. Passando a inspeção, nós vamos partir para a palpação, certo? A palpação nós vamos fazer tanto na articulação do carpo, certo? Nós vamos palpar toda a articulação do carpo. Nós vamos palpar também a região hipotenar e a região tenar, certo? Vamos palpar sempre o que faz na mão, faz na outra, bilateralmente, correto? Nós vamos palpar as articulações metacarpofalangianas, correto? Então vamos palpar todas essas articulações de todos os dedos, das duas mãos, correto? E também nós vamos palpar as articulações interfalangianas, que são essas dos próprios dedos, certo? Nós vamos palpar tanto lateralmente, quanto inferiormente aqui, com 4 dedos, certo? Todas as articulações de todos os dedos, de todas as mãos, certo? Sobre os movimentos da mão, certo? Das articulações do punho da mão, nós vamos ter as movimentações de flexão, certo? O paciente fazer a flexão da mão. Nós vamos ter a articulação, a extensão, certo? E nós vamos ter tanto o desvio radial quanto o desvio lateral, certo? O desvio lunar, certo? E aí, além disso, nós vamos ter os movimentos de pronação da mão, com a palma da mão voltada para baixo, e nós vamos ter os movimentos de supinação, com a palma da mão voltada para cima, certo? Além desses movimentos da mão, nós também temos os movimentos dos dedos. Nós vamos ter movimentos de flexão, extensão, nós vamos ter movimentos de abdução, separando os dedos, e de adução, voltando a ficar juntos. E nós vamos ter também o movimento de tocar os dedos, as pontas dos dedos com as pontas com a ponta do polegar, todos os dedos, certo? Bom, gente, então agora falando sobre as manobras especiais do punho das mãos, nós também temos muitas manobras muito interessantes, como é o caso da manobra de Foley, certo? E nós vamos pedir para o paciente ficar nessa posição, com as mãos, por 60 segundos. E nesses 60 segundos, se ele começar a sentir dormência nas mãos, nós vamos ter a caracterização da síndrome do túnel do carpo,
correto? Outro modo que nós podemos ver essa síndrome do túnel do carpo também é na percussão. Se nós começarmos a percutir e o paciente começar a apresentar dormência nas mãos, também vamos ter essa característica da síndrome do túnel do carpo. Então, outra manobra também muito importante, é a manobra de Finkelstein, certo? Onde nós vamos pedir para o paciente prender o polegar com os outros dedos, certo? E fazer um desvio na mão, um desvio lunar, certo? Então, se o paciente apresentar dores no tendão, nós vamos ter a caracterização da tendinite de Kervin, correto? Outra manobra também é a quiz test, onde nós vamos apertar a mão do paciente, certo? Justamente para ver a mobilidade da articulação, certo? Fazer a flexão para ver a mobilidade da articulação, tanto de um lado quanto de outro. Todas essas manobras que eu falei agora, a gente faz bilateralmente, certo? De um lado da mão e de outro.